Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 4, verso 35. Nessa noite eu quero falar com você sobre ainda não terminou. Diga comigo, 1, 2, 3. Ainda não terminou. Mais uma vez. Ainda não terminou. Por último, para ser profético, bem forte agora. No 3, 1, 2, 3. Ok, o que ainda não terminou? Ainda não terminou o projeto, o ministério, o chamado, a vocação, a promessa, o tempo, a unção, o fogo, o favor, a graça, o amor, o sangue. Ainda não terminou. O Senhor ainda não terminou o que tem com você. Só para ser mais profético ainda, bate na mão de quem está do teu lado e diga: o Senhor não terminou com você. Marcos 4:35, mergulha comigo aí, por favor. E a equipe de louvor fica aí posicionada já. Vamos ministrar junto nessa noite. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava onde? Na popa, dormindo sobre o quê? Sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, quem recebe? Amém. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que vocês são assim tão tímidos e medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Um capítulo antes disso que está acontecendo aqui, Jesus no barco, dormindo no travesseiro, os discípulos dentro e tempestade para dentro do barco. Um capítulo antes de acontecer essa ocasião, Jesus estava na praia, lembra? Jesus estava na praia, ensinando os discípulos e a multidão que estava ali sobre qual parábola? Se você não se recorda, eu vou te ajudar agora. A parábola do semeador. Jesus está no barquinho emprestado na praia e está dizendo assim: vou contar uma história para vocês. Certo dia, o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu beira do caminho, parte em terreno rochoso, parte nos espinhos e parte caiu em boa terra. O que caiu na beira do espinho, as aves de rapina comeram. No terreno rochoso, cresceu rápido, mas não tinha raiz, secou. O no meio do espinho, cresceu, mas os espinhos cresceram junto e sufocou a semente. Agora, a última, que caiu em boa terra, essa gerou fruto a 30, 60 e a 100 por um. Jesus acaba de ensinar, de contar a história, pega na mão dos discípulos e diz: agora eu vou levar vocês para a prática. Agora eu vou tirar vocês da teoria, eu vou tirar vocês da parte teórica do gospel, do evangélico, e eu vou levar vocês agora para viver o sobrenatural na prática, o profético na prática. Vamos passar uma noite comigo numa tempestade turbulenta. Porque o que a gente às vezes não entende é que Jesus está te abastecendo numa atmosfera com palavras tão poderosas, tão pontuais. Talvez você já caminha com o Senhor há 15, 20, 30 anos, e talvez você ainda não teve a graça de entender que você vai ser provado. Que você está vivendo um processo. E que você ainda não chegou no fim desse processo. Você ainda não venceu e você ainda também não perdeu. Ainda existe uma caminhada, ainda existe um processo que está acontecendo. Aonde que está o problema? Quando você acha que já venceu, a soberba toma conta, você não ouve mais o Senhor, mais o conselho de ninguém. Ou quando você cisma que você é um perdedor e quer desistir de tudo. Você cisma que a vida não tem mais jeito, que o casamento não tem mais jeito, que a família não tem mais jeito,
que o dinheiro não dá mais jeito, você cisma, sabe a síndrome de perdedor que bate na gente de vez em quando? Ah, eu vou desistir. Caí de novo, pequei de novo, não tem nem cara para confessar esse pecado de novo. Não tem mais jeito. Aí bate aquela síndrome de perdedor, a gente acha que, não, olha, o meu destino agora é desistir de tudo e viver a vida sobrevivendo, trabalhando, comendo, dormindo e tá bom demais. Não! Porque se ainda não terminou e você ainda não cruzou a faixa, aquela linha de chegada, significa que você ainda não completou. Jesus ainda não completou a obra que tem na tua vida. Se ele não completou a obra que tem na tua vida, você ainda está em construção. E construção gera desconforto, bagunça. Construção mexe com as coisas. Você está vendo aqui do lado? Nós estamos em... Gostei do menino propaganda aqui. Glória a Deus. Nós estamos em construção. Gera desconforto, vai mexer com estrutura, com fundamento. Agora, traz isso para a tua vida. Você está em construção. Mas a boa palavra que o Senhor nos dá é: aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Ou seja, se você foi chamado para uma boa obra e o Senhor um dia começou essa boa obra, a construção foi inaugurada, você só está vendo bagunça, mas a promessa e a boa palavra que você tem é: o Senhor vai cumprir essa boa obra até o dia dele. Agora relaxa, meu querido. Não é porque você está passando uma turbulência no voo que o avião vai cair, não, meu amado. Relaxa. Entrega o controle nas mãos do piloto e deixa ele conduzir a tua vida. Agora preste atenção. Jesus tinha acabado de ensinar a palavra. E uma das partes, eu quero destacar essa, que a semente que caiu no meio de espinho, na verdade depois ele explica cada uma. Ele diz: a semente que cai na beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não entende. É quando você está num ambiente como esse, moscando, sabe? Você já está vendo o que você vai comer quando sair do culto. Você ouve e não entende. O que Jesus diz? Vem as aves de rapina, que são demônios, e arrancam a palavra do teu coração. Aí chega no final do culto, alguém te pergunta: como foi o culto? Foi legal. O que ele falou? Não sei. Não lembro. E a igreja está cheia de gente que ouve palavra no YouTube, pregação, que está cheio dos termos gospels, mas parece que as trevas estão roubando você de um verdadeiro entendimento, uma verdadeira caminhada com Cristo. Isso não pode acontecer mais. Jesus continua e diz: a segunda semente caiu em terreno rochoso. Esses são aqueles que ouvem a palavra, logo recebem com alegria. Aqueles caras que gostam de ouvir, sabe, cada vez uma palavra mais nova. Uma palavra, um rema diferente. E aí Jesus disse: mas esse logo nasceu, mas não tinha raiz. Então quando nasce o sol, queima aquela semente. Ela não tem raiz em si mesma. É o crente de YouTube, é o crente que conhece todo o lançamento de palavra que tem no YouTube, mas não tem raiz. Por quê? Porque não tem o seu devocional segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem vida devocional de abrir a sua Bíblia em casa. Não cria raiz com aquilo que foi liberado no domingo. Não profetiza dentro de casa o que ouviu no domingo e diz: Senhor, essa palavra para mim, a minha casa vai entrar nela também. Não tem vida de estudo da palavra, de jejum, de oração, não tem raiz. E aí, meu amigo, haja profecia para você aguentar. Mas até quando você vai se mover por palavras proféticas e não por aquilo que está escrito? Às vezes Jesus vai te permitir, é por isso que em alguns tempos da nossa vida, parece que a gente não está sentindo nada, já viu? Não estou sentindo arrepio, não estou sentindo fogo, não estou sentindo unção. Jesus faz isso de propósito, para você parar de sentir, você está sentindo muito. E parar de exercer a tua fé, porque a fé não sente, a fé sabe. Para de sentir, leia, estude, creia no que Jesus te falou. Porque se você se mover por sentimento, o dia que você parar de sentir, você desvia. O dia que você vem no culto e diz assim: não senti nada, Jesus está de mal comigo. Para, irmão. Acaso você que é casado, você sente coisas boas, apaixonantes e alegres todos os dias do casamento?
Não é todos os dias da aliança que a gente sente amores, né? Tô morrendo de amores. Não é. Agora você tem uma aliança com Jesus e vai ter dia que você vai ter que perseverar mesmo sem sentir nada. Você vai ter que fazer a tua parte mesmo sem sentir nada. E daí? Você vai largar Jesus porque o negócio está ruim? Não, você vai falar igual Pedro. O que Pedro falou? Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna? O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Sabe qual é a resposta que deveríamos dar para o Senhor em tempos difíceis? Senhor, se o Senhor quiser me livrar da fornalha, amém, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não quiser me livrar, eu também não vou me prostrar em um outro Deus. Eu vou continuar te adorando, o Senhor fazendo ou não fazendo, o Senhor seja louvado na minha vida. Eu não colocarei outros deuses diante dos meus olhos. Eu não sirvo para desviar, não vou servir o diabo, não vou largar a aliança que eu tenho contigo, então eu só tenho um destino: perseverar até o fim. Aleluia! Mas não tem raiz, logo seca. Aí Jesus avança um nível mais, a semente que caiu no meio dos espinhos. Aí Jesus diz, ela cresce, os espinhos crescem junto com a semente. E aí, Jesus explica que os espinhos são as ambições, os cuidados desse mundo, as preocupações sufocam a palavra. Sabe o que Jesus está dizendo? Você tem até vida devocional, você até entendeu a palavra, você recebeu com alegria, mas agora, olhe para mim agora, não perca. Você está muito preocupado, cara. Você está muito nervoso. Você está muito ansioso. Ainda, de novo, sabe o que está tomando conta do teu coração? O que comer, o que beber, o que vestir, a provisão, o que vai faltar, se não vai faltar. E aí a gente acaba adorando mais a Mamon do que a Deus. Quando que a gente adora mais a Mamon? Quando o que ocupa o nosso coração e a nossa mente são as preocupações e o medo da falta. Quando na verdade adorar o Senhor é a certeza de que Ele é o Senhor e nada me faltará. Agora, eu adoro o Mamon quando a ansiedade toma o controle. Aí Jesus diz assim, você tem até raiz, cara, mas você está preocupado demais. Isso está te sufocando. Isso está sufocando o teu chamado, está sufocando a tua vocação. Você deveria estar agora vivo, uma pessoa em jejum, em oração, profetizando, declarando a minha palavra, cuidando de pessoas, mas agora você só tem tempo para você, para as suas contas, para a sua casa. Como se Deus não soubesse que você tem conta para pagar. Como se Deus não soubesse que você tem problema para resolver. Mas o lugar do nosso coração não pode ser dado às preocupações, às ambições da vida. Precisa ser devolvido ao Senhor Jesus. Amém. Ele diz, por último, cai a semente em boa terra. Essa gera fruto, frutifica 30, 60 e a 100 por um. Veja que cai na boa terra, ela tem problema também, mas ela escolheu a boa parte. Agora, o primeiro ponto que eu quero destacar, dentro dessa palavra de ainda não terminou, é quando o versículo começa dizendo, depois que Jesus explicou essa parábola, ao entardecer, sendo tarde, Jesus disse, vamos para outra parte. Existem coisas da nossa vida, olha e presta atenção, que Jesus vai esperar ficar um pouquinho tarde demais, para Ele liberar uma palavra. Jesus está ensinando, Jesus 3 horas da tarde, hein? Não, tá bom. Está ensinando, Jesus 4 horas da tarde, está ensinando. Jesus já está de noite, está tarde. Como é que a gente vai entrar no mar agora? Agora é a hora. Jesus libera uma palavra, agora nós vamos para o outro lado. Tem coisa na nossa vida, ou na tua vida, que você acha que está tarde demais para o Senhor liberar uma palavra, mas é no tempo certo. Você está no tempo certo. Porque Jesus não tem pressa de nada, Ele tem urgência. Jesus não está com pressa, você não perdeu tempo, abaixa um pouquinho. Você não perdeu tempo. Jesus não tem pressa, Jesus tem urgência. Agora, existem algumas coisas que vai ficar um pouco tarde demais e a gente começa a duvidar se aquilo que o Senhor tem para nós vai realmente romper. Mas é nesse ambiente que ficou tarde demais que Jesus liberou uma palavra. Vamos para o outro lado. Esse ir para o outro lado, sabe o que me lembra?
da história de Josué. Quando Josué está para entrar na terra que o Senhor prometeu, e tem o Jordão, que teve que parar as águas do Jordão para ele atravessar com o povo, lembra? O Jordão marcava a travessia de um passado, de um histórico passado, para a terra que o Senhor tinha prometido. Era travessia. Ou seja, o Senhor estava levando aquele povo para um outro nível, para uma outra mentalidade, para uma outra terra, para um outro alimento, para um outro estilo de vida. Quando Jesus faz um convite, vamos para o outro lado, Jesus está fazendo um convite para transicionar a nossa vida para uma próxima etapa, para uma próxima estação. E lá em Josué, quando ele seleciona 12 homens, um de cada tribo, quando eles passam no meio do Jordão em seco, eles pegam 12 pedras, eles levantam um altar no meio do Jordão, eles pegam mais 12 pedras, levam com ele para fazer o altar do lado de fora do Jordão, o altar de dentro é o altar de fora. E o Senhor diz, essas pedras, esse altar vai servir como memorial para os filhos de vocês. Sabe o que o Senhor está ensinando? A travessia que você suportar, o processo da mudança, da transição, vai servir como memorial para os teus filhos, vai servir como um legado para a tua casa. Ou seja, o Senhor está nos ensinando que as batalhas que você está vencendo hoje vão ser batalhas que os teus filhos não vão precisar vencer. Os pecados que você está vencendo e derrubando hoje na tua vida são pecados que os teus filhos não vão carregar. As iniquidades que você está denunciando em você, e ainda que seja difícil, dolorido, complicado, e você está lutando para colocar aquilo para fora da tua vida, vai ser um memorial de vitória para a tua casa. É por isso que vale a pena perseverar, porque não tem a ver só com você. Não tem a ver só com a aliança do casamento, tem a ver com os filhos. Não tem a ver só com você, tem a ver com o que você está gerando para a próxima geração. Com o que o Senhor vai fazer através de você. Agora, a segunda boa notícia, se é uma travessia, é uma maratona, você ainda não chegou no final. Você está atravessando, e talvez hoje, aqui no mapa, nós estamos no meio do Jordão, fazendo o quê? Colhendo pedras, levantando o altar no meio do Jordão, para poder pegar outras pedras e ir para outra margem, levantar o altar para o lado de fora, mas você ainda não chegou do outro lado. Se você não chegou do outro lado, ainda dá tempo de você arrumar o que tem que arrumar. Ainda dá tempo de você se ajustar onde tem que ajustar. Ainda existe graça de Jesus para poder te ajudar a correr, a alinhar a tua passada com o tempo perdido, porque ninguém chegou do outro lado ainda. Você está numa maratona. Jesus te convidou para chegar do outro lado. Agora você precisa começar hoje. Em nome de Jesus. Jesus faz esse convite. Vamos para outra margem, vamos para o outro lado. E quando eles entram no mar, já sendo tarde, o que acontece? Para ficar legal, no estilo de Deus, acontece uma tempestade que chega quase a arrebentar com o barco. As guerras se levantam de uma forma tremenda. As lutas e as batalhas se levantam de uma forma como eles não estavam vivendo antes. Agora eles estão com Jesus, eles têm uma palavra, eles estão na maratona. Mas a guerra se levantou de uma forma como nunca antes. Escute uma coisa. Tem algumas guerras que se levantam nas nossas vidas só porque você tem uma palavra. Só porque Jesus te deu uma palavra. Só porque Jesus está com você, existem alguns tipos de guerra. Por quê? Se você não tivesse Jesus e não tivesse uma palavra, talvez você não teria certos tipos de guerra. Mas talvez você já estaria morto. Morto no espírito, com certeza, ou morto mesmo. Agora, é melhor estar com o Senhor e ter uma palavra e com ela guerras, do que também dizer, não, Senhor, eu estou cansado de guerras, não quero mais palavra, não quero mais a tua presença. Tem como isso? Não. Senhor, eu te quero, ainda que para isso eu tenha que ter guerras. Ainda que para isso eu tenha que ter tribulações na minha vida. Lembra do que ele ensinou na beira da praia. Por causa da palavra é que vêm as perseguições. Por causa da palavra é que se levantam as tribulações. É por causa da palavra. Então Jesus deu uma palavra que vai prosperar você. Aí você está vendo o tempo apertado na tua empresa como nunca antes.
Jesus deu uma palavra que vai fazer de você um referencial para os jovens dessa igreja. Você está sendo atacado de uma forma que você não está compreendendo. Jesus te deu uma palavra que da tua casa vai sair legado para os teus filhos e para outras casas. Aí você não está entendendo por que discussão, guerra, luta. Irmão, as guerras são proporcionais à palavra que você recebeu. Pode ter certeza, veja as lutas que você vive hoje. Vou te dar 30 segundos para você pensar. Quais os tipos de luta que você vive hoje? É emocional? É econômica? É a nível casamento, família, empresa, chamado, pecado? Quais são as guerras que você está enfrentando? Pensou? Pega isso agora. E agora entenda que o inverso disso é a palavra que você carrega. O inverso das guerras que você está enfrentando é a palavra profética que repousa sobre você. Ele pega um rejeitado no fundo de uma caverna e coloca para ser rei. Porque só os rejeitados conseguem governar sem humilhar ninguém. É por isso que de tempos em tempos você tem que lidar com o espírito de rejeição. Porque Jesus te chamou para cuidar de pessoas, você sabe o que é ser rejeitado. O aperto vem, financeiramente falando, porque tu é um homem de governo. Tu é uma mulher de governo, tu é próspero, tu é inteligentíssimo. Aí o diabo tenta bater na palavra que o Senhor te deu. Jesus te chamou para ser um referencial na cidade, no estado do Rio de Janeiro, ministerialmente falando. Aí ele tenta levantar difamações, fofocas, intrigas, pessoas falando mal. Irmão, as guerras que você enfrenta é proporcional à palavra e à unção que o Senhor tem para a tua vida. Fique feliz. Pastor, tem muita guerra, tem muita palavra. Pastor, mas você não está entendendo, a luta está feroz. Eita unção violenta que cai sobre você. A um foi dado 2 talentos, a outro 5, a outro 1. Quantos talentos Jesus te deu? Vai ser proporcional ao que Jesus te chamou para fazer. Quem mandou ser profeta? Quem mandou ser pastora? Quem mandou ser evangelista? Quem mandou ser empresário do reino? Quem mandou ser casal que vai restaurar casais? Quem mandou? Mas então eu tenho que me acostumar com as guerras? Não, fique tranquilo. Calma, a gente vai caminhar para a palavra. Não é que você vai se acostumar, mas você vai ter que aprender a lutar pela palavra que Jesus te deu. Só repita comigo, não fale para ninguém, repita para você guardar. Eu preciso aprender a lutar pela palavra que o Senhor me deu. Jesus te deu uma palavra. Só que de tempos em tempos você vai se ver no Val de Jaboque igual Jacó. Jacó já tinha tido um sonho. Jacó já tinha visto a escada. Jacó já tinha recebido promessa, vou mudar a tua vida. Jacó já tinha sido próspero na terra de Labão. Já tinha mudado o salário 10 vezes e 10 vezes o Senhor multiplicou. Agora, Jacó está no aperto, tem que voltar para pedir perdão para Esaú. Estou resumindo. Só que no meio dessa transição, quando ele está, atravessando para o outro lado. É interessante que ele atravessa para o outro lado do Val de Jaboque, deixa mulher, filhos, bois, toda a casa, deixa lá. Ele volta para resolver o BO com o anjo. Porque não vai ter como você avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida sem antes resolver algumas tretas. Algumas coisas que o Senhor precisa liberar do teu passado. Ele volta. Quando ele volta, a palavra do Senhor diz assim: e achou-se Jacó sozinho. Já era madrugada, quando o anjo do Senhor chegou e se pôs a lutar com Jacó a noite inteira. Que luta que Jacó estava tendo? Você sabe a história. Que luta que Jacó estava tendo com o anjo? A luta interna dizendo, eu não te deixarei ir antes que me abençoe.
Às vezes a gente desiste, irmão, de lutar pela palavra que o Senhor nos deu. Se tem uma pessoa que às vezes desiste tão fácil, é o crente. No primeiro aperto, no primeiro capeta que aparece, a gente já acha que Jesus foi embora, nos abandonou. Para! Tá tudo certo. Só que você vai ter que aprender nesses próximos dias a entrar no teu quarto, orar em secreto e dizer: Deus, eu tenho a tua palavra. Pai, eu ouvi a tua palavra e eu quero lutar por essa palavra. Senhor, sabe por quê? Se você é só um colecionador de profecia e não pega elas e leva para o teu secreto e rasga e pressiona no espírito, elas vão continuar lá anotadas. Agora pega as palavras que o Senhor te deu, leve para o teu secreto e começa a pressionar. Senhor, o Senhor disse. Foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor quem liberou sobre a minha vida. Foi o Senhor que fez essa obra no meu coração. Senhor, eu tenho a tua palavra. E como Jesus gosta de cabra ousado, de pessoas que compram a causa, de homens que compram a causa, não essa história das igrejas mais tradicionais aí, antigas, que dizia, tu tem que botar Deus na parede. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo como um filho que entra para conversar com o pai e diz: pai, foi o Senhor que falou. Pai, o Senhor falou, e o Senhor diz na tua palavra: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho a tua palavra. Porque Deus não tem isso como afronta, Deus tem isso como um filho que está amando a palavra dele. E que apesar das tempestades, das tribulações, está passando por cima de tudo para dizer: Pai, eu confio na tua palavra. Você vai ter que lutar. Você vai ter que pressionar no espírito. Por isso a gente começou o culto pressionando no espírito. Aí a gente começa, passa 30 segundos, não, você vai ter que vencer um pouco mais o cansaço. Você vai ter nos próximos dias que vencer um pouco mais a distração, vencer um pouco mais a falta de tempo, vencer um pouco mais essa canseira braba. Ah, sobrou um tempinho, vou dormir ou vou orar? Não, você vai orar, você não vai dormir não, descansa na glória. Descansa quando chegar na glória. Você descansa lá, já dormiu muito. Você já dormiu demais. Eu e você já dormimos muito. Vamos para cima, irmão. Vamos acordar mais cedo, vamos? Vamos uma horinha mais cedo. Antes de ir para o trabalho, vamos Vamos na hora do almoço, vamos parar mais uma horinha. Ali meio-dia, come rapidinho. Para de gastar seu tempo com conversa fiada lá no trabalho. Comeu, amém, Deus abençoe. Vou aqui orar. Você vai para onde? O que você está fazendo, louco? Estou pressionando a palavra. Estou pressionando no espírito. Algo está rompendo dentro de mim. Estou cavando um poço. Águas vão fluir. Todo tempo que te sobrar, o que você vai fazer? Vou pressionar no espírito. Vou cavar um poço. Estou abrindo um poço. Vai fluir rios do meu interior. Pressiona as tuas promessas. Ah, mas Jesus não gosta disso, isso é botar Deus na parede. Já te falei que não é. Mas lembra Jesus explicando aquela parábola do juiz iníquo? Que tinha uma mulher, que tinha uma causa para ser julgada, e o cara não queria nem saber dela. Mas de tanto ela insistir, Lucas 17, se eu não me engano, alguém confere para mim, Lucas 17, 18, obrigado. Lucas 18. Lucas 18, de tanto ela insistir, aquele juiz disse: eu vou julgar a causa dela, porque essa mulher não para de me perturbar. Jesus no final diz assim, Lucas 18, assim fará o vosso Pai aqueles que oram a Ele dia e noite. Vamos pressionar um pouco mais? Vamos pressionar essa construção um pouco mais? Eu estou lá é tudo, a gente está numa casa de palavra de conhecimento lá também, né? É palavra para lá e palavra para cá. Vai para lá e vem para cá. Aí de repente eu estou lá, choramanda calamassá. Passa um doido, coloca a mão na minha mão e diz: recebe unção de construção. Recebi. Aí outro dia eu estou lá, choralamacá. Outro passa, eu estou vendo você movendo o mercado financeiro. Muito dinheiro. Falei: eita raça, eu recebo no nome de Jesus. Pressiona a palavra que você carrega. Aí, você não vai pressionando a palavra que você carrega
não é que a tempestade vai passar, é que a tempestade não vai te matar. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz aqui em Marcos que Jesus, enquanto a tempestade estava caindo firme, os discípulos desesperados, Jesus estava onde? Ainda pegou um travesseiro, viu? Pega um travesseiro, ele está atrás dos discípulos, guarda essa palavra, ele está atrás. Ele pega o travesseiro e está dormindo. Outra pessoa também, no meio de uma tempestade, dormiu um tempo atrás. Vamos rapidinho? Jonas, capítulo 1. Vou te explicar a diferença agora. Meu Deus! Ainda bem que não temos Jonas aqui. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o verso 4, o verso 5 e depois o 12. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, uma forte tempestade. Ó, de novo. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Algo semelhante? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido o porão e se deitado e dormia profundamente. Olha o verso 12. Respondeu-lhe, porque aqui os marinheiros perguntaram, eles lançaram sorte e viram quem que está causando essa turbulência. A sorte caiu para Jonas. Aí eles perguntaram, o que a gente tem que fazer, Jonas? Verso 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade, alguém dormindo, barco sendo despedaçado. Anos depois, Jesus, tempestade, Jesus dormindo, barco sendo despedaçado. Qual a diferença? Um estava fugindo da missão, o outro estava cumprindo a sua missão. Um estava esquecendo da palavra, o outro estava pressionando, era a palavra. Jonas está aqui dizendo, Senhor, eu não quero essa palavra, eu acho que não vai dar certo. Eu não vou pregar em Nínive. E ele também dormiu. Por quê? Aí você diz assim, nossa, como é que ele conseguiu dormir em tempestade? Dormiu de cegueira. Pior sono que existe é o sono que a tua alma, ela fica cega. E você acha que as coisas estão dando certo sem Deus é sucesso. Não, isso é juízo. Pior coisa que existe para um homem é as coisas darem certo sem a presença do Senhor. Jonas está dormindo, está tranquilo. Eles que se lasquem. O barco vai arrebentar para eles. Eu estou dormindo, sou profeta mesmo, mas ele estava cego, fugindo da palavra. Aí sabe qual foi o destino para esse cara que estava fugindo da palavra? Para a tempestade acalmar, ele vai ter que ser jogado no mar para voltar para o propósito dele. Agora Jesus, que é o nosso exemplo, que é a palavra, Jesus ele simplesmente desperta do sono tranquilo que ele estava tendo e ele tem autoridade para repreender a tempestade. Por quê? Em outras palavras, ele estava encarnado na própria missão que o Pai havia dado para ele. E enquanto você estiver na sua missão, vai ter tempestade, vai ter turbulência, vai ter um mar revolto, mas se você estiver na palavra que Jesus te deu, você vai ter autoridade. Não para a tempestade destruir a tua vida, mas você vencer todas elas. Amém? Agora, a última parte, e aqui eu quero fechar com essa parte, talvez a principal, é que o texto diz que Jesus estava dormindo na popa atrás dos discípulos. Os discípulos se voltam para Jesus, o acordam, desperta ele, estava dormindo no travesseiro, e Jesus, do lado da parte de trás do barco, fala com os discípulos, encoraja os discípulos. Por quê? Na parte de trás. Isso me deixou curioso nessa tarde, enquanto eu estava orando por essa palavra. Cadê o texto? Vamos novamente aqui. Marcos capítulo 4, verso 35. Aqui, verso 38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus está na parte de trás do barco dormindo. Os discípulos se voltam para ele e dizem assim: o senhor não vê que a gente está perecendo nessa caminhada, que a gente não está suportando? Primeira coisa que me chamou a atenção de Jesus estar na parte de trás do barco é a voz que foi ouvida por detrás dos discípulos. Agora Jesus não está na frente. É como se os discípulos estivessem numa missão e Jesus assistindo da parte de trás. Está entendendo isso? Os discípulos foram enviados para um processo, para uma travessia. Jesus não está ausente, ele está ali. Mas ele está como quem está indo atrás, vendo qual vai ser a atitude dos discípulos no meio da missão. E a única coisa que tem para orientar esses discípulos é a palavra que eles acabaram de ouvir lá na praia. Jesus está quieto, Jesus está no barco, mas ele está como quem vai atrás, acompanhando, assistindo qual vai ser a sua atitude. E aí eu perguntei para o Senhor, por que ele fez isso? Por que ele permitiu essa situação dele acompanhar os discípulos, mas não está acordado, não está na frente como quem está conduzindo tudo, mas ele está quieto, dormindo na parte de trás? Sabe o que o Senhor me fez entender? Quem já viu um pai com um filho, ou você com seu filho, quando você queria ensinar alguma coisa para o teu filho, talvez andar de bicicleta, e primeiro você vai com ele, você segura, você diz como fazer, mas depois que ele começa a dar os primeiros passos, ou que ele aprende, ou que ele está em alguma missão, você se afasta e deixa ele ir. Mas você não se ausenta, a única coisa que você faz é: pode ir, filho, papai está te olhando, papai está aqui. Pode ir, agora vai e faça. É como se Jesus tomasse uma distância agora só para dizer: pode ir. Eu não vou te abandonar. Eu estou observando você. Se você afundar, se você correr perigo, fique tranquilo, eu estou aqui. Mas vá. Faça. E sabe onde que eu embasei isso? Isaías capítulo 30. Olha que profundo isso. Isaías capítulo 30 e o verso 21. Mesmo assim, com o Senhor no barco, a gente costuma falhar. Mas olha o que Isaías capítulo 30 e o verso 21 vai dizer para nós. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Glória a Deus. Monta tudo na tua cabeça agora. Jesus tira da teoria, faz um convite para uma maratona, vamos para o outro lado. No meio da maratona, Jesus vai para a parte de trás, se ausenta e diz: estou tirando foto, hein? Estou te espiando daqui de trás, estou te vendo, mas vai, filho, faça. Mas, Senhor, e se eu errar? Se você se desviar para a esquerda ou para a direita, atrás de ti, como teu pai que cuida de todas as coisas, você vai ouvir uma voz dizendo: esse é o caminho certo que você deve seguir. Um senso de pertencimento do pai cuidando, sabe? Vê se não foi isso que aconteceu com o próprio Jesus. Quando Jesus precisou vir para a missão dele como filho, vê se o pai não deu um passo atrás, ficou no trono e disse: pode ir, meu filho, não tem importância. Mas de repente, quando ele está no batismo lá, cumprindo parte da missão, o céu rasga e a voz do pai diz para ele: meu filho, você é meu filho querido, eu estou com você, eu estou cuidando de você, você é meu filho amado. Aí a gente olha para trás e diz assim: será que eu vou? E ele te encorajando: vai, cara, eu estou torcendo por você. E aí a gente vai mesmo que com medo, né? Mas será que eu vou? Por que Jesus fica atrás? Agora monta a cena. Na frente tem um mar revoltado. A palavra diz que as ondas estavam entrando no barco, despedaçando o barco. Cenário de tempestade na frente. E eu tendo que dar passos em direção a ela para poder viver o meu propósito. Atrás tem quem? A palavra. Atrás tem o Senhor. Por que ele fica atrás?
Porque a hora que a gente toma coragem de ir para a nossa missão e para o nosso propósito, dá aquele medo, de vez em quando você pensa em recuar e andar para... Mas não tem como. Porque se você é vocacionado, quando você tenta desistir da missão, você só tem como voltar para a palavra, para voltar para a missão. Então você volta para a palavra, ele tem coragem e diz, agora volta de novo. Mas Senhor, eu caí. Mas não tem importância, volta para os meus braços, eu tenho coragem, volta de novo para a missão que eu tenho para você. Você está entendendo que não tem como você cair no mar, ficar afundado, desistir, desviar? Só tem dois caminhos. Ou você vive o seu propósito, ou a palavra te abraça e te leva de volta para o teu propósito. É por isso que Jesus fica ali. Porque se você quiser olhar para trás, você vai olhar para a palavra. Eu sou o verbo. Você vai olhar para mim. Não tem outro destino para você. Você tem uma palavra? Você vai viver a tua missão. Você não vai desistir do teu ministério, camarada. Você não vai desistir do teu chamado porque as coisas estão arrochadas. Não vai. Não, o diabo não vai ter esse gostinho. Não vai não. Você pode hoje estar olhando para a missão e dizendo, é muito grande, não vou conseguir, não tenho condições. Aí você está até um tempo olhando para trás. Você está achando que vai voltar atrás. Na verdade, você está olhando para a palavra e não percebeu ainda. Da palavra para lá você não tem como passar, ela vai te abraçar. O teu destino é a glória, querido. Agora, você ouvirá uma voz que vai apontar para você o caminho certo. Fique tranquilo, eu estou no barco. Fique tranquilo, eu ainda não terminei. Fique tranquilo, eu estou balizando você. Agora, anos depois, e é isso aqui que eu quero terminar. O tempo passou. Jesus acorda. Antes disso, Jesus acorda, repreende a tempestade, vem uma grande bonança, tudo fica em paz, o barco não despedaçou, ninguém afundou. Sabe aquele desespero que você pensa, agora deu ruim. Agora não tem jeito. Agora eu perdi a unção, a alegria. Agora a minha família acabou. Agora não tem jeito de salvar a empresa. Sabe, bate aquele desespero? Fala de novo, a síndrome de perdedor bate. Jesus simplesmente acorda e diz, cara, eu estava aqui o tempo todo. Essa tempestade vai passar, ninguém vai morrer. Fique em paz. Essa tempestade vai passar e ninguém vai morrer. Você pode dizer para alguém só para essa pessoa acordar? A tempestade vai passar e ninguém vai morrer. Diga para outro, se você tiver muita dificuldade, diga agora, olhe para trás. Pastor, que heresia é essa? Completa. Lembra da palavra. A tempestade passa, ninguém morre, o barco está intacto, serviu apenas para aprendizado dos discípulos e para glorificar o nome de Deus. Só que olha que loucura, os anos passam, agora passou muito tempo mesmo, ó. Anos e anos e anos se passam. Eu quero que você agora acompanhe comigo na linha do tempo, mais ou menos 70 anos para frente. 70 anos se passam. E agora a gente vai visitar um velhinho lá na ilha de Patmos. Alguém que está isolado, presta atenção agora. Alguém que perdeu todos os 11 que estavam no barco naquela ocasião. Alguém que perdeu os amigos, perdeu a família, que viu o Senhor morrer, viu o Senhor ressuscitar, viu o Senhor subir aos céus, viu Maria morrer, perdeu todo mundo. Ele está agora beirando os seus quase 100 anos, na ilha de Patmos. O império não tinha nem como destruir, como acabar com a vida dele. Então o destino é, você vai ficar isolado na ilha de Patmos até a morte. E lá, depois que ele viveu isso tudo, já é um senhor de idade. Novamente, em Apocalipse capítulo 1, aquele amigo, aquela palavra lá do barco, visita novamente João, o discípulo amado.
E mais uma vez João ouve uma voz vinda por detrás dele. Apocalipse capítulo 1, olha lá, vamos endoidar comigo aqui. Apocalipse capítulo 1, meu Deus. E o versículo 10, olha o que está escrito aí na tua Bíblia. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz de trombetas, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Agora do 12 ao 15. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quem? Quem está falando comigo agora? E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de quê? Muitas águas. O tempo passa, João está num outro tempo do apostólico dele, outro tempo da vida dele, um tempo agora de isolamento. E aquele amigo visita ele de novo para dizer: João, na verdade, eu nunca deixei você. Eu nunca fui embora. Na verdade, eu nunca abandonei a missão. Eu sempre estive aqui, João, na parte de trás, acompanhando você na missão, te orientando em tudo que você tinha que viver e fazer. Agora não era mais o Filho do Homem, como estava naquela ocasião do mar, de Marcos capítulo 4. Agora era o próprio Senhor ressurreto, com cabelos brancos como a neve, olhos em chamas de fogo. O nível subiu mais ainda, porque antes João olhava para trás no barco, via alguém semelhante a um homem. Agora João olha para trás e vê olhos em chamas de fogo. O nível aumenta. E diz: João, tu não vai parar. Sabe o que eu acho interessante? Que em Apocalipse é o último livro da Bíblia. As últimas coisas. E no livro das últimas coisas é exatamente nesse livro que o Senhor escreve e diz: eis que faço novas todas. É no final que ele diz que faz novo. É no final que ele diz que está recomeçando. É no final que ele diz que ainda não acabou. É no final que ele diz que ainda tem um propósito com você e você não pode parar. Ele ainda está lá, por detrás, sendo a palavra balizadora para a tua missão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Hoje é uma boa noite para você lembrar de algumas palavras. Hoje é uma boa noite para você lembrar que o Senhor não foi embora. Hoje é uma boa noite para você entender os processos que você está vivendo, mas também lembrar que você precisa voltar para a comunhão com a palavra, para a tua vida diária com Deus, para sair de um nível de ser sustentado só do culto de domingo à noite, mas chamar o verbo, a palavra, para andar com você durante toda a sua semana. Acordando mais cedo, abrindo a sua Bíblia, colocando um louvor, indo para o trabalho, coloca louvor no carro, coloca louvor no fone, vai para a academia, coloca louvor no fone, adora o Senhor, ora em línguas. Eu não oro em línguas, pastor, vamos orar para ser batizado agora no final do culto. Mas uma paixão precisa voltar para a sua vida. Uma fome pela palavra precisa voltar para a sua vida. Sabe por quê? Você não vai ser Jonas que vai ser lançado no meio da tempestade, não. Você não é Jonas, você não vai fugir da tua missão, você vai voltar para ela. E nessa noite existem algumas pessoas que precisam voltar para a missão da sua vida. Amém? Você recebe essa palavra no teu espírito? Você recebe essa palavra no teu coração? Ergue a tua mão assim comigo, vamos ligar agora em oração. Pai, não. Eu vou orar e você recebe aí. Pai, nós ligamos essa palavra, nós ligamos essa estação, nós ligamos que a partir de hoje uma nova fome vem no nosso coração. Não fome e sede de comida e bebida, mas fome e sede de ouvir a tua voz. Fome e sede de ler Bíblia.
fome e sede de jejuar, fome e sede de subir ao monte, fome e sede de viver para a glória de Deus, fome e sede pelo Senhor. Pai, nós iremos confessar os nossos pecados, nós não vamos esconder. Senhor, pode nos tratar, Senhor, nos ajuda nesse processo, entra na nossa casa, Senhor, coloca as coisas em ordem, arruma o nosso casamento, arruma a criação dos nossos filhos. Vamos lá, irmão, esse é o momento de você pressionar, esse é o momento de você concordar em oração com a palavra de hoje, esse é o momento de você puxar para a tua vida. Pressiona mais um pouco, pressiona mais um pouco. Aquilo que você entendeu durante o culto, pega agora para você. Senhor, nos ajuda nessa travessia, nos ajuda nessa maratona. Nós vamos chegar do outro lado, Senhor. Nós declaramos, nessa tempestade não vai morrer ninguém. Nessa tempestade nós vamos voltar para a palavra, voltar para a comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos isso sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde. Em nome de Jesus.